Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET volume 6, semana 4. Vamos falar um pouco de problemas e funções quadráticas. A nossa disciplina é matemática, vamos trabalhar com o 8º ano. Meu nome é Gustavo Bonfim e hoje estamos com a intérprete Val. Pessoal, vamos lá. Problemas e funções quadráticas. As funções de segundo grau possuem diversas aplicações na matemática e auxiliam na física em diversas situações nos movimentos de corpos na área da cinemática e dinâmica. A sua lei de formação tem a descrição de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ela descreve uma trajetória parabólica de concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, beleza? Então vamos continuar. Sabendo que a função de segundo grau ou equação de segundo grau, conforme visto nas aulas anteriores, tem a definição da seguinte forma, né, que a gente tem aí, que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para isso, temos que a, b, c são números reais, em que a tem que ser diferente de zero. O a, ele é o coeficiente que ele acompanha o x ao quadrado. O b é o coeficiente de x e ele pode ser zero. E o c é o termo independente e também pode ser igual a zero. Pessoal, vamos fazer uma análise em cima dessas teorias aí, né? Então vamos lá. Toda vez que eu tenho uma função ou uma equação de segundo grau, ela tem a seguinte definição. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Primeira coisa que foi dito lá é que o meu a ele tem que ser diferente de zero. Por que que o meu a tem que ser diferente de zero? Beleza? Vamos analisar o seguinte. Se o meu a fosse zero, o que que iria ocorrer com essa equação, né? Então a minha equação seria ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Então, o que que ocorreria? Se o meu a fosse zero, ficaria zero que multiplica x ao quadrado mais bx mais c. Zero vezes x ao quadrado, eu vou eliminar, tranquilo? Então, isso aqui resumiria em bx mais c igual a zero. Beleza? E isso aqui, pessoal, não é uma função de segundo grau. Tranquilo? Então, essa é uma das técnicas aí, né? Um dos princípios que para que eu possa ter essa função aí, esse a tem que ser diferente de zero, para que isso não seja uma equação de primeiro grau. Beleza? Agora vamos analisar o outro passo, que o b pode ser zero. Então, quando eu tenho f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com o a diferente de zero, o b pode ser zero e o c também pode ser zero. O que que eu quis dizer com isso aí? Olha lá para você ver. A equação em geral é essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Eu vou analisar o primeiro passo aqui, ó, com o b sendo zero. Então, o que que aconteceria? A equação ficaria ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se o meu b vale zero, então ficaria ax ao quadrado mais 0 vezes x mais c igual a zero. 0 vezes x, vou zerar isso aqui. Então ficaria o quê? Ax ao quadrado mais c igual a zero. Aí eu quero saber o valor de c. Então, vou continuar. Ax ao quadrado mais c menos c é igual a zero menos c. Corta aqui. Ax ao quadrado é igual a menos c. Divido todo mundo por a. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Então, aqui eu tiro a raiz e aí eu consigo localizar o valor do meu x. Até aqui está tranquilo. Então, o b pode ser zero. Tranquilo? Porque o b sendo zero, essa função ainda ela continua sendo de segundo grau. Quando c for zero, eu ficaria o seguinte, ó, ax ao quadrado mais bx mais zero igual a zero.
0 é igual a zero, não tem nada a ver. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Note que ainda eu tenho uma equação de segundo grau. Então, tá tranquilo, c pode ser zero. O que é comum aqui? Seria o x, que está nos dois termos. Então, eu ponho ele em evidência. Ficaria ax mais b igual a zero. E aí eu faço aquela regra, né? Se um produto resulta em zero, um desses termos é zero. Então, aí eu dou continuidade na equação falando, né? Que ou o x é zero, ou o ax mais b é zero. Beleza? Então, aqui eu consigo entender que o c também pode ser zero. E eu posso ter zero automaticamente no b e no c. Para mim, não interfere em nada. Beleza? Vamos imaginar que eu tenho uma função que é ax ao quadrado mais bx mais c, onde o b é igual a zero e o c é igual a zero, junto, beleza? Como ficaria? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha aqui, ó, o b e o c, todos são zero, então ficaria ax ao quadrado mais 0 vezes x mais 0 igual a zero. Esse zero vai eliminar, 0 e 0 não importa, e ficaria ax ao quadrado é igual a zero. Da mesma forma, não deixou de ser uma equação de segundo grau, tranquilo? Então, esses aí são os princípios que a gente tem que ter. O A tem que ser diferente de zero, o B pode ser zero e o C também pode ser zero ou qualquer outro número, tá? Aqui eu só mostrei com o B e o C sendo zero, mas ele pode ser qualquer outro número, beleza? Voltando aqui. Quando B é igual a zero na função ax ao quadrado mais bx mais c, o que ocorre? Né? Então, se eu tenho B igual a zero, eu vou substituir o zero no lugar lá. Então, já mostrei que vai eliminar isso aí, tranquilo? Eliminando isso aí, fica o quê? Ax ao quadrado mais c igual a zero. E isso também é uma função de segundo grau, tranquilo? Então, agora o que eu faço? Vou adicionar menos c em ambos os lados, né, para me eliminar. Então, eu consigo eliminar esses aqui, ó, tá? Porque mais c menos c é zero, e aí sobrou isso aí. Então, ficou ax ao quadrado menos c igual a... ax ao quadrado é igual a menos c. Divido todo mundo por a dividido por a é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, e aí eu chego nessa resposta aí, ó. X ao quadrado é igual a menos c sobre a. Então, eu tiro raiz em ambos os lados. E aí eu vou ter mais uma observação quanto a isso aí. Por quê? Olha só para você ver. A minha raiz ficou menos c sobre a. Vem aqui comigo aqui. Você tem isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a menos c sobre a. Eu quero saber o valor de x. Então, eu tiro raiz quadrada de ambos. Beleza? Tudo que eu faço de um lado é igualdade, eu faço a mesma coisa do outro. Então, aqui eu corto, ficou x é igual a raiz de menos c sobre a. Aí vem aquela observação, né? Menos c sobre a, ele pode ser menor que zero e menos c sobre a pode ser maior que zero? Olha só para você ver. Se esse valor for menor que zero, você concorda que o número que vai ficar aqui dentro é um número negativo? E não existe raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 8 sobre 2. Beleza? Isso aqui eu não consigo fazer. Beleza? Não existe. Vou até mudar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Não existe. Beleza? Então, tá tranquilo. Agora, se menos c sobre a for um número positivo, existe sim a raiz. Olha só para você ver. Se desse, por exemplo, 8 sobre 2. Quanto que é 8 sobre 2? 8 sobre 2 é raiz de 4, que é igual a 2. Isso é mais ou menos 2, tá, pessoal? Por que é mais ou menos 2? Porque nós sabemos que menos 2 ao quadrado
é menos 2 vezes menos 2. E sabemos que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Ambos aqui vão dar o quê? 4. Beleza? Então, toda raiz quadrada que eu tiver, a gente vai usar o quê? Mais ou menos. Determinado exercício dá para os dois valores. Dependendo do exercício, eu vou usar só o positivo, dependendo só o negativo. Tranquilo até aí, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, eu falei o que aqui? Olha aqui no quadro. Que se for um valor negativo, não existe. Não tem como eu resolver. Agora, se menos c sobre a for um valor positivo, eu chego a um x' e vou ter um x duas linhas. Né? Eu vou ter dois resultados, né? Normalmente um positivo e um negativo. Agora, quando o meu c é igual a zero, né? Então eu tenho toda a ideia da função de segundo grau, só que o c agora é zero. Então sobrou o quê? Ax ao quadrado mais bx igual a zero, beleza? Aquele princípio que a gente viu nas outras aulas, né? O que é comum nos dois termos? É o x. Então eu coloco ele em evidência, e se o produto de dois números é igual a zero, ou um primeiro termo é zero, ou o segundo vai ser zero, beleza? Então eu tenho ou x igual a zero, ou ax mais b igual a zero. Como esse é ax mais b, eu posso achar o valor de x, adicionando menos b em ambos os lados, né? Então sobrou o quê? Ax é igual a menos b, divido todo mundo por a, e eu chego que x é igual a menos b sobre a. Então eu tenho que x' nesse caso é zero, e x duas linhas é menos b sobre a, beleza? Então quando o c for zero eu vou ter que colocar o x em evidência, e quando b for zero a gente vai chegar numa raiz quadrada, tranquilo? Algumas atividades aí, pessoal, do PET 6, semana 4. A primeira atividade aí já vem com aquele problema que a gente vem estudando aí, né? Qual que é a ideia dele? O quadrado da minha idade é 144. A diferença entre a minha idade e a idade do meu irmão mais novo é de 5 anos. Considerando x a minha idade e y a idade do meu irmão mais novo, escreva as expressões algébricas que descrevem as relações apresentadas anteriormente e determine a minha idade e a idade do meu irmão. Olha para você ver. O que está pedindo aqui? A minha idade e a idade do meu irmão, beleza? Quais as informações importantes? É que a minha idade, o quadrado da minha idade é 144. Outra informação, que a diferença entre a minha idade e a do meu irmão mais novo é de 5 anos, beleza? E ele fala o seguinte, que x é a minha idade e y é a idade do irmão dele. Então essas aí são as observações que a gente tem que ter nessa atividade. Dando continuidade aí. A minha idade eu sei? Não, mas eu sei que o quadrado dela é 144. Então o que eu faço? Tiro raiz quadrada de ambos os lados, né? Então eu chego a mais ou menos 12. Pessoal, vamos analisar. Existe uma idade menos 12? Não existe. Então eu vou trabalhar só com 12. E lá no enunciado foi dito que a minha idade era quem? Era x. Então eu coloquei a minha idade é x, então x é mais ou menos 12. Então eu vou usar aqui nesse caso somente 12 positivo. Tranquilo até aí? Então eu sei o valor da minha idade. Outra ideia que fala, ó, que o y é a idade do irmão, mas não foi dito que a diferença entre elas é 5, a diferença é a subtração, né? Então o que eu fiz? A minha idade menos a do meu irmão é 5, x menos y. Tá tranquilo até aí. Então vou substituir os valores, vai ficar 12 menos y é igual a 5. Se eu quero saber o valor de y, esse 12 é algo que me incomoda, né, nesse momento. Para me eliminar ele, eu vou adicionar menos 12. E tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro lado da igualdade. Então, menos 12 em ambos os lados. Elimino e eu chego que menos y é igual a menos 7. Divido todo mundo aí por menos 1, porque eu não quero saber o valor de menos y, eu quero saber o valor de y, né? E aí eu chego que y é igual a 7, beleza? Então aqui eu tenho que a idade do meu irmão é 12, e a minha idade é 12, e a idade do meu irmão é 7, tranquilo? Atividade número 2.
A área de uma praça retangular é de 75 metros quadrados. Qual é a medida do comprimento dessa praça, sabendo que o lado menor mede 5 metros? Pessoal, vamos lá. Desenhei a praça aí, ó, para você. Coloquei até um meio-fio aí, ó. Beleza? O que eu tenho de importante aqui, ó? Que o menor lado mede 5 e que a área dessa praça é de 75 metros quadrados. Né? Ele pediu o comprimento, beleza? Qual que é a medida aí do comprimento dessa praça? Tranquilo? Então vamos dar continuidade aí. Então eu quero essa medida que eu pus de vermelho. Eu tenho a largura, né? Que é de 5 aí, que é o menor lado, e eu tenho que a área é 75. E aí eu faço as contas, beleza? Quais as contas? Olha, foi me dado o quê? A área. Para me calcular a área eu preciso de quê? Base vezes altura. Então eu posso comparar essas duas áreas, beleza? Quando eu comparo essas duas áreas, eu falo que, por exemplo, aqui, ó, essa área é igual a essa. É isso que eu fiz. Então, base vezes altura é igual a 75, só isso. Beleza? A minha base eu tenho, não, a minha altura eu tenho aqui, ó, que é 5. Então, ficou 5 vezes a base é 75. Divido todo mundo por 5, beleza? E eu chego que a minha base é 75 sobre 5. Então, eu cheguei que a minha base vale 15 metros, beleza? Então, redesenhei isso aí, ó. A minha base agora vale 15, a minha altura nesse caso, ou largura, vale 5, beleza? Então, aí resolvida a questão número 2. Questão número 3, pessoal. O número de calçado do meu irmão é 3 a mais do que o do meu pai. O número do meu calçado é 35. O número de calçado do meu pai é 4 a mais do que o meu. Considerando x o número de calçado do meu pai e y o número de calçado do meu irmão, escreva as expressões algébricas e calcule o valor de x e de y. Olha aqui para mim, ó. Me dá minha metade aí que você vai entender. Olha o tanto de informação que eu tenho aqui nessa atividade. Vamos circular. Primeira coisa que eu tenho, x é o número de calçado do meu pai, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, x é igual ao calçado do meu pai. Primeira informação importante. Y é o número de calçado do meu irmão. Então eu coloquei aqui, ó, y é o calçado do meu irmão, beleza? Outra informação, meu irmão é 3 a mais do que o do meu pai. Então eu coloquei aqui, ó, y é igual a x mais 3, beleza? Tá aí resolvido. O meu calçado é 35, tá aí, ó, meu calçado é 35. E o calçado do meu pai é 4 a mais que o meu. Então o calçado do meu pai, que é x, é 4 mais o meu, 4 a mais, tranquilo até aí, né? Isso que eu fiz aqui, pessoal, eu analisei todos os passos importantes que eu tenho aqui nessa atividade para resolver esse problema. Então agora eu vou andar aí com isso. Y é igual a x mais 3 e x é igual a 4 mais o meu calçado, x é o do meu pai. Então o que eu tenho? Se o meu calçado é 35, é só somar 35 mais 4. Então eu chego a 39. Descobri o valor de x, que é o do calçado do meu pai. Vou jogar aqui para descobrir o do meu irmão. Beleza? Então vai ficar 39 mais 3. Então chegou a 42. Então localizei tudo. Olha aqui para mim de novo aqui, ó, por favor, me acompanha aqui, ó. Y é igual a x mais 3, é uma das primeiras equações que ele pediu. Segundo, a segunda equação, x é 4 mais o meu calçado, então expressou aí a segunda. A terceira, o calçado do meu pai vale 39, que está aí o x, beleza? E a quarta informação é que o calçado do meu irmão é 42, que é o y, tranquilo? Pessoal, atividade 4. Eu vou dar uma lida com vocês aqui e vocês fazem aí em casa, qualquer coisa entre em contato no Tira Dúvida. Um lote retangular possui 300 metros quadrados de área, sabe-se que o comprimento desse lote é igual ao triplo da sua largura, quanto mede o perímetro do lote. Beleza? Então eu tenho o lote, foi dada aí a área, eu tenho a altura é y, no caso que eu chamei, se a altura é y, a largura aqui, o comprimento é 3y. Com todo esse conceito aí, você consegue determinar as medidas de y, beleza? Que vai estar aqui, ó. E aí você consegue localizar aí o perímetro, porque você vai ter a largura e vai ter o comprimento, beleza? Então com isso você faz o perímetro, que é a soma de todos os lados, tranquilo? Pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, muito obrigado.
Qualquer coisa, rever nossos vídeos aí. Um grande abraço e até mais.